Boa tarde, iremos apresentar sobre analisadores léxicos, apresentado por Eric Assunção, Henrique Jorge, Matheus Augusto e Renato Lopes. Nossa turma é do Senac, de Engenharia de Computação do sétimo período, com a nossa orientação do nosso professor Takio. Bom, vamos lá. Aqui, no nosso caso, para demonstrarmos como funciona o analisador léxico, fizemos um programa em Java com uma ferramenta chamada de framework chamado Antler. E, bom, antes de entendermos como funciona o programa, precisamos entender primeiramente o que é um analisador léxico. E, bom, um analisador léxico, ele também pode ser conhecido como um scanner, e ele é uma das etapas fundamentais de um compilador ou interpretador. Sua função é analisar o código-fonte em linguagem de programação, identificar os diferentes tokens que compõem o programa. E, bom, basicamente um token ele é uma sequência de caracteres que representam uma unidade lógica no código-fonte, como palavras-chave, identificadores, operadores, símbolos especiais, números e literais de strings. O analisador léxico percorre o código-fonte caractere por caractere e agrupa esses caracteres em token. Ele aplica regras gramaticais definidas pela linguagem de programação para determinar os tipos de tokens presentes. Então, por exemplo, se encontrarmos a sequência de caracteres if, que no caso é um comparador, o analisador léxico ele reconhecerá como um token do tipo palavra-chave if. Caso ele encontre uma sequência de palavras numéricas, ele também pode reconhecer como um token, só que do tipo numérico. E dado a isso, como que vai funcionar aqui o nosso programa? Como estamos utilizando o Antler ele vai ser um gerador, ele é um tipo como se fosse um gerador de analisador léxico, onde nós estamos utilizando a versão mais recente dele, que é onde ele vai oferecer uma forma eficiente e flexível de definir a gramática de uma linguagem utilizando uma notação chamada de gramática de contexto livre. E com base nessa gramática, ele é capaz de gerar um analisador léxico, pode gerar também um analisador sintático completo para a linguagem especificada. E, bom, como que vai funcionar o nosso programa? Nós criamos um projeto de analisador léxico, onde nós temos a nossa classe principal. E antes de focar no que é essa classe principal, nós precisávamos primeiro criar um arquivo de texto vazio e darmos a extensão nela de .g4. Essa extensão ela funciona para o Antler, porque assim ele consegue reconhecer e passar por todas as declarações que nós definimos no nosso código para ele definir a sua compilação. Então, como que vai funcionar aqui o nosso caso? Bom, nós definimos dentro desse arquivo de texto algumas palavras-chave, alguns números inteiros, reais, variáveis, algumas cadeias, alguns comentários, alguns delimitadores e alguns abre aspas, fecha aspas. E como que vai funcionar? Aqui, dado as declarações, nós precisamos chamar essas declarações e precisamos fazer com que haja uma análise de todas essas palavras. Então, como que funciona? Dentro da nossa classe principal, ela vai funcionar assim. Enquanto o nosso lexema identificar o próximo token, ele vai seguir adiante com a nossa compilação. Caso ele não identifique o token, ele vai mostrar que tem algum erro com aquela sintaxe. Então, por exemplo, aqui no nosso analisador, ele vai reconhecer todos os vocabulários, mostrar no nosso display e assim dar o tipo dele. O tipo dele aí pode ser de acordo com o token. Então, por exemplo, nós temos o tipo token da palavra-chave, onde ele sempre vai ser com código 1, ou um número inteiro com código 2, número real com código 3, variável com 4 e assim por diante. E com isso nós conseguimos identificar em qual classe aquela declaração se encaixa. Então, por exemplo, se a palavra que nós colocamos ela é uma palavra-chave, se aquele número é uma palavra-chave, ele define como 1. Caso aquele número ele entenda que é um inteiro ou um número real, ele pode ser como código 2 ou 3 e afins. Bom, como que vai funcionar aqui então? Nós temos nosso código pronto, nós vamos rodá-lo, nós vamos dar um build no nosso projeto
ele vai reconhecer e vai dar um build como sucesso. Dado build, aqui nós podemos seguir no CMD. Como que vai funcionar? Nós temos uma linguagem mini Pascal, onde nós temos algumas declarações, alguns argumentos e alguns fatoriais do tipo inteiro. E aqui é onde ele vai fazer toda a leitura do nosso código. Então, por exemplo, quando nós rodamos o nosso projeto no Java, ele gera um arquivo .jar, ele dá esse endereço e dentro do CMD nós podemos rodar esse código. Então, por exemplo, a gente chama o nosso arquivo jar e nós chamamos também o nosso código em mini Pascal, que no nosso caso se chama lexico.txt, conforme mostrado aqui, ó, lexico.txt. Dado esse comando, ele vai gerar a nossa compilação e identificar o que é cada etapa. Então, por exemplo, se nós identificarmos aqui, ele declarou como palavra-chave declarações, o argumento como uma variável, o inteiro, a palavra inteiro como uma palavra-chave e o fatorial como uma variável. Nós podemos verificar também no nosso código que no momento que nós definirmos o que vai ser cada palavra-chave, quais são as palavras que compõem uma palavra-chave, nós definimos o nosso código. Então, por exemplo, declarações, algoritmo, inteiro, real, atribuir, imprimir, então, enquanto e assim por diante. Então, por exemplo, dentro do nosso CMD, se nós procurássemos a palavra enquanto, nós iríamos identificar se ela é uma palavra-chave ou não, se o nosso compilador está seguindo da forma correta. Então, por exemplo, aqui, ó, ele definiu enquanto uma palavra-chave, então nosso compilador está ok. Porém, o que aconteceria se nós definirmos essa palavra-chave depois da declaração da variável? Como que ele iria funcionar? Aqui eu já deixei como uma palavra-chave vindo depois da variável para ver como que ela iria funcionar. Então vamos lá. Vou dar um build no nosso projeto. Ele vai rodar, ele pode dar algum erro de palavra, mas é só um comentário que cria aqui, aí a gente pode rodar normalmente. Aqui, ó. Vou rodar. Deu como sucesso. Aqui eu vou voltar, ó, variável, palavra-chave. E como que vai funcionar aqui? Vou dar um clear aqui no comando. Vou dar de novo o endereçamento. E veja só. Se nós declararmos a variável antes das palavras-chave, ele declara todas as palavras que nós definimos anteriormente como uma variável. E infelizmente isso é um erro. Nosso compilador, ele, apesar de funcionar, ele não vai estar funcionando da forma como deveria. Não é a forma correta, não é a forma bem prática de se definir. Então, nós sempre definimos a nossa palavra-chave, as nossas palavras-chave antes das variáveis. Dada a definição, roda o código. Código rodado, dá um clear, roda o comando, ele identifica novamente as palavras-chave de acordo com as nossas definições dentro do código. Bom, é assim que mais ou menos funciona o analisador léxico. Ele vai estar compilando, passando etapa por etapa e de acordo com as declarações que você dá no código, ele define se faz parte ou não daquela linguagem. Então, por exemplo, se nós mudarmos aqui o nosso código aqui, por exemplo, essas declarações ou, por exemplo, o nosso argumento aqui, se, por exemplo, eu mudasse o enquanto e mudasse para um se, em tese ele deve funcionar como uma palavra-chave, já que definimos ele como uma palavra-chave. Então vamos lá, eu vou salvar. Após salvo, dou um clear, roda o código. Logo, nós temos que identificar se aquela operação ocorreu da forma como esperado e reconheceu como uma palavra-chave. Se caso definirmos alguma outra palavra, por exemplo, vamos modificar, vou manter aqui como se, e esse argumento aqui eu vou mudar como declarações e vou salvar. E eu rode o código novamente.
ele vai identificar aquela palavra declaração. Só que aí que está um caso, por exemplo, eu defini aquela palavra como declaração, eu defini aquela palavra como C, e ele reconheceu como uma palavra-chave. Só que ele não fez a nossa operação relacional da forma como deveria. É, a nossa lógica não está correta aqui no caso. Então, por exemplo, nós definimos as palavras, as declarações, ele fez a operação e ele reconheceu como número inteiro. Só que ele não está fazendo nenhuma condição aqui no caso. Ele faz se a declarações for menor ou igual a 1000, é um erro claro de sintaxe, né? No nosso caso da nossa palavra. Então, como que funciona? Eu volto aqui para argumento e mudo aqui para enquanto. Dada essa mudança, se rodarmos o código de novo, ele funciona exatamente como definimos. Uma palavra-chave como enquanto, uma variável que é o nosso argumento, onde ele faz a nossa operação relacional de menor e o nosso número inteiro igual a 1000. Com isso é assim que funciona basicamente o nosso analisador léxico. Ele funciona, apesar do compilador identificar as palavras, nós conseguimos identificar se há um erro ou não no lexema do nosso projeto. E com isso nós definimos se aquele projeto ou não é cabível de ser apresentado. Bom, é assim que funciona um analisador léxico. Muito obrigado pela atenção. Tenha uma boa tarde.